Existem muitos profissionais de segurança e é muito louco, é uma coisa assim surreal. Eles pensam que fazer sinalização de emergência é simplesmente comprar um monte de placa e sair colando aleatoriamente em todas as paredes da empresa. Não se dá o trabalho de dar uma lida na instrução técnica que trata sobre esse assunto. Então, quais são as informações que eu devo ter para poder fazer uma sinalização de emergência que atenda à legislação? Se você está no estado de São Paulo, você tem que se socorrer da IT-20 do Corpo de Bombeiros do estado de São Paulo. Se você está em outro estado, procure ver aí no seu estado qual a IT referente à sinalização de emergência. Boa parte dos estados seguem a mesma legislação aqui de São Paulo. Mudando aí, aqui é 20 e T20, aí talvez no seu estado seja uma outra numeração, mas é fácil de ver pelo nome sinalização de emergência, para que você possa realmente não ir colando placa aleatoriamente sem saber o que está fazendo, tá bom? Então, para me entender um pouquinho de sinalização de emergência, eu fiz aqui um resumo para você aqui da IT20. Então, a sinalização de emergência, ela vai ter uma classificação e que essa classificação ela vai ser básica ou complementar. Então, o que é uma sinalização básica e o que é uma complementar? Vamos lá. Básica é o conjunto mínimo que uma edificação deve apresentar, sendo 4 categorias. Então, dentro da sinalização básica, você tem 4 categorias. Quais são elas? Você tem a de proibição, uma sinalização que fala sobre proibição, outra que fala sobre alerta, outra orientação e salvamento e a última aqui sobre equipamentos. Isso tudo se refere à sinalização básica. E o que é a complementar? Composta por faixas de cor ou mensagens complementares à sinalização básica. E ela pode ser indicação de pilares, desníveis, medidas de proteção de incêndio existentes na edificação. O que é isso aqui? Aquela placa que você tem lá na entrada da empresa, ali na portaria, falando sobre os equipamentos que a empresa comporta. Ó, nessa unidade nós temos instalado extintores, nós temos brigada, nós temos aqui rotas de fuga, alarme de incêndio, detectores de fumaça. Então ela vai indicar tudo nesse painel. Isso aqui é uma complementar, tá bom? Então, primeiro, eu tenho que entender que existem esses 2 tipos de sinalização. Vamos lá, qual é o formato dessa sinalização? Eu vou ter no formato circular, que é o que indica proibição, esse símbolo aqui, o círculo com corte vermelho, que ele fala sobre proibição. Eu vou ter as de alerta, que é o triângulo com algum desenho no centro desse triângulo, tá bom? Então, são as triangulares. E você tem a de orientação, que é no formato retangular ou quadrada. Primeiro vamos aqui nas de proibição. Ela visa proibir e coibir ações capazes de conduzir ao início do incêndio ou ao seu agravamento. Então, isso aqui é sobre proibição. Exemplo, proibido fumar, proibido produzir chamas. Essas são as placas de proibição. As de alerta. Visa alertar para áreas e materiais com potencial de risco de incêndio, explosão, choques elétricos e contaminação por produtos perigosos. Então sempre vai vir esse símbolo aqui triangular. E quais são esses riscos? Então vai estar lá, cuidado, risco de choque elétrico, cuidado, risco de explosão. E as de orientação, nós vamos ter 2 tipos aqui. Primeiro, a que visa indicar as rotas de saída e as ações necessárias para o seu acesso e uso, tá? É orientação. E essa outra aqui é de equipamentos, visa indicar a localização e os tipos de equipamentos de combate a incêndio e alarme disponível no local. Exemplo dessa primeira aqui é saída, escada, rota de fuga, qual o caminhamento que você tem que fazer. E de equipamento é onde está extintor, onde é que está hidrante, botoeira de alarme, ela está indicando tudo isso aqui. Então esses são os tipos de formato. Então outros aqui que a gente trouxe para vocês ainda como complemento aqui.
Se você for lá, vai ter aqui a responsabilidade técnica. Tem uma nota na IT que ela fala o seguinte: quando da solicitação de vistoria, deverá ser apresentada documento comprobatório de responsabilidade técnica, constando que a sinalização de emergência instalada na edificação ou área de risco atende todos os parâmetros da IT 20. Então, existe uma responsabilidade técnica para tudo isso, tá bom? Outro item que está lá na IT 20 é o item 6.4, tá? Projeto de sinalização de emergência. Projeto. É recomendada a elaboração de projeto executivo do sistema de sinalização de emergência. Então, existe uma recomendação que você tenha um projeto dessa sinalização que você está fazendo. Sem contar que você tem que estar atento à altura para a instalação, distanciamento entre placas, entendendo que de repente existe outras sinalizações referente aí ao seu processo produtivo que você não pode, vamos dizer assim, contaminar com muita placa. As placas de sinalização de emergência, ela tem que estar em destaque, ela não pode ser confusa, ela não pode ser confundida com outra sinalização que existe aí no teu segmento, o que a tua empresa executa. Tá certo? Então, com essas informações aqui, ó, dá para você ter uma ideia que sinalização não é algo que é simplesmente comprar um monte de placa e sair colando aleatoriamente. Vai na IT20, dá uma olhada, lá vai trazer todas as informações, o padrão, qual o tipo de placa, como é que essa placa, qual a especificação técnica que essa placa tem que ter em termos de letra, outras informações complementares, tudo sobre sinalização. É um item aqui dentro de todos os itens sobre medidas de prevenção de combate a incêndio, que é o que menos onera um projeto, vamos dizer assim, mas que tem uma importância fundamental, principalmente quando um colaborador, uma pessoa está envolvido dentro de uma emergência onde ele precisa realmente se guiar por essa sinalização. Então, a dica de hoje para vocês aí foi referente à sinalização, que é um item super importante lá dentre as medidas de segurança de proteção contra incêndio. Tá bom? A gente se encontra aí num próximo vídeo.